Olá, liceístas. A mesóclise é a colocação do pronome átono no meio do verbo, tá? A gente já falou isso. Ela só é obrigatória quando o verbo estiver no futuro, ou do presente ou do pretérito, e eu não puder usar a próclise, porque a gente já sabe que a próclise prevalece sobre as demais. Olha o exemplo. O verbo no futuro é contarei toda a verdade para ti, mas eu não quero usar o para ti, eu quero usar o ter no lugar do para ti. Eu vou botar como? Posso botar no início, te contarei a verdade? No dia a dia a gente usa, mas na língua falada é aceita, na escrita, não, tá? Segundo as regras da boa norma padrão, não se começa a frase com pronome oblíquo. Então, te contarei a verdade, proibidíssimo. Posso botar depois? Contarei-te a verdade? Contarei é futuro. O verbo no futuro me exige o que, gente? A mesóclise. Eu não posso deixar depois. Tem que passar para o meio, já que eu não posso puxar para frente, tá? Então ia ficar como chique demais. Contar-te-ei a verdade. A gente vai até a letra R, encaixa o pronome e depois do pronome põe o restante do verbo, tá? Contar-te-ei a verdade. Dariam-lhe nova oportunidade? Dariam é futuro do pretérito. Então, eu não posso dizer lhe dariam uma nova oportunidade, que eu não posso começar com pronome. Dariam é futuro do pretérito. Se é futuro, esse pronome tem que ficar onde? No meio desse verbo. Vai ficar como? Vai até a letra R, encaixa o pronome e depois o restante do verbo. Dar-lhe-iam nova oportunidade? Certamente não é a construção que vocês estão acostumados a ouvir, tá? Porque raramente nós empregamos o pronome em mesóclise nas falas, nas conversas do dia a dia. E a ênclise? A ênclise é a colocação natural desse pronome, né? Esse pronome normalmente ficaria em ênclise após o verbo, tá? Só passaria para o meio se fosse futuro e para frente se alguma palavra puxasse. Não tendo nem tempo no futuro, nem nada que atraia, onde ele vai ficar depois, tá? Mas ela tem suas regras próprias, tá? Então vamos lá. Quando é que eu vou usar em ênclise? Obviamente, se a minha frase começar com verbo, tá? Eu não vou poder botar na frente desse verbo. Então, não está no futuro. Para me obrigar a botar no meio, eu não posso botar na frente, porque começa com esse verbo. Eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo. Então, vai ficar depois. Então, frases iniciadas por verbo. Se esse meu verbo estiver no imperativo afirmativo, se esse meu verbo estiver no gerúndio, mas não tiver aquela preposição aí na frente, lembra? Com preposição aí na frente, eu sou obrigada a botar na frente do verbo. Sem a preposição em, vai ficar onde? Depois do verbo. E também se esse verbo estiver no infinitivo impessoal. É o pessoal que me obriga a botar para frente, né? Com a preposiçãozinha na frente. O impessoal, não, vai ficar depois. Vamos ver os exemplos? Ó. Deixo-te em casa depois da festa. Olha aí, começou com verbo. Posso dizer te deixo? A gente diz, mas não escreve, tá? Porque não posso começar a frase com pronome oblíquo. O verbo é deixo, não está no futuro, tá? Está no presente, então não sou obrigada a botar no meio. Não posso botar na frente, então quando a frase iniciar com o verbo que não estiver no futuro, obviamente esse pronome vai ficar em ênclise, depois do verbo. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Né? Diga, estou pedindo, estou mandando. É imperativo afirmativo. Verbo no imperativo afirmativo, o pronome deve ficar depois desse verbo. Não na frente, né? Por favor, nos diga, não. Por favor, diga-nos. O barulho estava irritando-nos. Olha o verbo no gerúndio, NDO, irritando. Não tem preposição em lá na frente para atrair esse pronome, ele fica onde? Depois desse gerúndio. Sem motivo começou a maldizer-me, ó, maldizer, verbo no infinitivo, não está flexionado. Então, o que vai acontecer? Sem flexão, eu não vou botar ele para frente, eu vou deixar ele depois. Só se tivesse flexionado aqui, esse pronome iria para frente. E como é que eu vou fazer para botar esse pronome se eu tiver locuções verbais? Eu tenho dois verbos. E agora? Onde é que eu vou encaixar esse pronome? Ele também vai se encaixar nas três posições, ou antes, ou no meio, ou depois dessa locução. Vamos dar uma olhada? Se eu tiver um verbo auxiliar mais o verbo no gerúndio, o que vai acontecer?
Se não tiver partícula atrativa, ele vai se unir ao primeiro ou ao segundo verbo. Em ênclise dos dois, olha lá. As visitas foram se retirando ou as visitas foram retirando-se. Observe, pela regra da língua portuguesa tradicional, o pronome não fica solto como no Brasil a gente usa. As visitas foram se retirando. A gente deixa o se lá soltinho no meio dos dois. Tradicionalmente, ou ele vai ficar depois do primeiro ou depois do segundo, não solto, conforme a regra. Mas se aceita, professora? Sim, como nós somos maioria dos falantes da língua portuguesa, já se aceita. Mas, se pedirem para vocês numa questão assim, qual é a construção mais adequada, nunca se esqueçam disso. No meio de uma locução verbal, esse pronome deve estar colado ao verbo, não soltinho ali no meio. Se tiver uma partícula atrativa, qualquer palavra que puxa esse pronome para frente, o que vai acontecer? Obrigatoriamente ele vai para frente. Ó. As visitas não se foram retirando. Não é foram se retirando, né? Não foram se retirando. É não se foram retirando, conforme a regra, tá? E se for no infinitivo? Aquilo era para o gerúndio, né? Gerúndio podia ficar após o primeiro ou após o segundo, se não tiver partícula atrativa. Se tiver partícula atrativa, ele vai ter que ficar na frente da locução toda, ou seja, dos dois verbos. E se terminar no infinitivo? Se terminar no infinitivo, geralmente a gente usa a ênclise. Mas onde? Depois do verbo principal, não do auxiliar. Olha aí. Raquel pareceu comprometer-se com o projeto. Não é pareceu se comprometer, não. Pareceu comprometer-se, tá? Verbo no infinitivo, a preferência é para ficar após o segundo, tá? Mas se tiver palavra atrativa, o que que acontece? Você é obrigada a botar para frente, como no caso do gerúndio? Não, aqui no caso do infinitivo, você aceita as três colocações. Ó. Amanhã, advérbio atraindo, você me poderá encontrar aqui. Amanhã você poderá me encontrar aqui, ou amanhã você poderá encontrar-me aqui. Se aceita as três. Jamais deixou-me sair sozinha. Jamais atraiu. Eu poderia ter dito: jamais me deixou sair sozinha. Jamais deixou-me sair sozinha. Ou jamais deixou sair-me sozinha. Três construções possíveis. Porque, mesmo tendo uma palavra atrativa, ele pode ser utilizado na frente, no meio. Sem palavra atrativa, a preferência é para o último, tá? Aqui poderia ser: não lhe deve ser fácil essa decisão, mas poderia ser: não deve lhe ser fácil ou não deve ser-lhe fácil esta decisão. Então, mais uma vez, recapitulando com o infinitivo, sem nenhuma palavra atrativa na frente, a preferência é ficar após o último verbo. Se a palavra atrativa estiver lá na frente, ele pode ficar na frente da locução inteira ou ficar no meio dessa locução também, além, obviamente, da última posição, que é possível. E se eu tiver no particípio? Com o gerúndio, o normal é que esteja em ênclise. Com o infinitivo também, né? Só sairá dali se houver palavra atrativa. No caso do particípio, ele jamais admite a ênclise, então vai ter que estar ou na frente ou entre os dois verbos. Nunca se utiliza ênclise com verbo no particípio. Exemplo. No brasileiro, a gente costuma botar no meio, ó. Os ingressos, correto seria tinham-se esgotado rapidamente, porque terminou em ado, particípio. Eu não posso dizer tinham esgotado-se. Ado não admite. Se não tiver palavra atrativa, esse pronome pode se unir ao primeiro verbo também. Olha lá, como a gente viu, né? Os alunos tinham se levantado. Se tiver a palavra atrativa, passa para frente, tá? Os alunos não se tinham levantado. Relembrando, essas são as três posições possíveis dentro de uma locução verbal. A partir do momento que é infinitivo, gerúndio, o lugar normal dele é ficar após o último verbo. Ele só vai sair dali se tiver palavra atrativa. Ele vai poder ficar na frente da locução ou no meio dela, de preferência com hífen, tá? Só o particípio que não aceita no final, pode estar na frente ou no meio, jamais após o último verbo da locução. Em alguns casos de ênclise, a gente precisa tomar cuidado, nós falamos isso quando estudamos os objetos pronominais. Com esses pronomes átonos o, os, as e os, o que vai acontecer com eles?
eles vão forçar algumas modificações nos verbos conforme a terminação desse verbo. Estão lembrados? Se as formas abaixo terminarem em R, S ou Z, qual vai ser a modificação necessária para melhorar a eufonia, a pronúncia, o som dessa junção? Eu vou ter que tirar essas letras finais, o R, o S e o Z, vou retirá-las desses verbos e vou acrescentar os pronomes o, os, a e as, um L, para facilitar essa união, essa pronúncia. Esse o, os, as e os vão ficar lá, lo, las ou los. E o verbo sem o R. Olha o exemplo. Eu não vou dizer vamos convidar o, vai ser como nós vamos convidá-lo. O R some e o L é acrescentado ao pronome. Tradicionalmente, a gente acentua essa última sílaba, onde a gente tira o R, vai precisar acentuar com acento agudo se for aberto ou com acento circunflexo se for um som fechado. Vamos vender a casa. Eu não posso dizer vou vender a, eu vou vendê-la. Começa um fechado circunflexo. Quando for ir, a gente não acentua, tá? Se terminar em Z, ó, eu posso dizer faz os exercícios, faz os. Não, eu vou dizer falos. Feio, mas é verdade. Se terminar em S, comes esse ovo. Vou dizer comes o. É até difícil de pronunciar, tá? Então, para facilitar essa pronúncia, a gente tira esse S e acrescente o L. Come-lo, tá? Nesse caso, sem mudança, porque senão ia ficar comê-lo, outro tempo verbal. Aí é imperativo, tá? E se as formas verbais terminarem em som nasal? Som saindo, parte pela boca, parte pelo nariz. Quando o verbo terminar em M, em qualquer som nasal, on, ão, enfim. Esses pronomes oblíquos, para facilitar na pronúncia, para não ficar um som fechado e na sequência um aberto, nós nasalizamos também esse pronome, acrescentando um N, né? Ao O, ao A, ao OS e ao AS. Tá? Vai ficar no, na, nos e nas. Olha o exemplo. Eu não vou dizer. Deixaram-os a sós. Tá? Deixaram terminando em M. E o som seguinte aberto. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar nasalizar. Em vez de dizer deixaram-os, eu vou dizer deixaram-nos. A pronúncia é muito mais fácil. Então, há essa nasalização toda vez que o verbo terminar em som nasal. Olha o exemplo. Eu não vou dizer peguem-os, eu vou dizer peguem-nos, tá? Não é para pegar nós, não, é para pegar os objetos. Ponhas, não, põe-nas, porque se terminou com som nasal, eu preciso nasalizar o pronome também. Dão-os, não, dão-nos, certo? Sempre nasalizando o pronome que acompanhar o verbo que terminar em som nasal. E aí nós temos as atividades para vocês realizarem, tá? Então vocês vão pegar os slides que vão estar disponíveis para vocês no Google Sala de Aula. Tem 9 questões, algumas objetivas, outras subjetivas sobre o emprego dos pronomes. E mais tarde conferir o gabarito no Google Sala de Aula também. Cada professora vai conversar com vocês como vai recolher essa atividade, se ela terá algum valor ou pontuação, certo? Até a próxima!